sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que maravilha a gente poder agradecer ao Senhor logo pela manhã, pelo dia que nasce. O óculos deu uma embaçada aqui. Eu não sei qual que é pior, se é com óculos embaçado ou se é sem óculos, mas vamos aqui. Melhorou. Bom dia, seja bem-vindo. Eberson, que maravilha. Bem-vindo, Eberson. Saudade de você, querido. Regina, Rita, Vilda, Flaviana. Que maravilha, que maravilha. É um privilégio, a gente poder começar, não é, esse dia buscando a presença do Senhor na nossa caminhada de oração. Eu sempre tenho dito, e é esse o objetivo que a gente sempre reitera aqui. Nós não estamos aqui a fim de ser blogueiro, sei lá, influencer, youtuber, enfim, ser um ice na internet, não. Nós estamos aqui simplesmente para colaborar com a paz daqueles que se associam conosco aqui nesse ambiente virtual. A gente tem tanta bagaceira na internet, né? Claro, tem muita coisa boa, mas às vezes a gente se perde, a gente se distrai, a vida vai passando e a gente na distração e vai se enchendo de vaziez, vai se enchendo daquilo que não satisfaz e vamos desperdiçando a nossa vida. E aqui a gente tem aquela, né? Naquilo que nos é possível, naquilo no nosso alcance, a gente quer colaborar com a sua paz, quer contribuir para que você esteja focado no real propósito e sentido de existir. Que a gente não perca a direção, tá bom? Vamos orar? Eu quero conversar com você a respeito de alguma coisa aqui da palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, graças te dou por essa manhã especial, maravilhosa. Muito obrigado, Pai amado, pelo privilégio que eu tenho de me associar aos meus irmãos aqui, nessa virtualidade, e juntos buscarmos do Senhor a orientação, buscarmos a luz do Senhor para o nosso caminho, buscarmos a Tua presença que nos plenifica, a Tua presença que nos satisfaz, a Tua presença que é vida, sem a qual, ó Pai, de nada nos valeria ganhar o mundo todo, Senhor. Eu quero pedir que o Teu Espírito nos auxilie, nos convença, nos instrua, nos guie à verdade, ó Pai, nos console, e que seja uma manhã
de um dia maravilhoso, de um dia de vitórias, vitórias sobre a influência do mundo na nossa consciência, vitórias sobre o pecado, vitórias, Senhor amado, sobre os obstáculos, sobre as tristezas, as amarguras, as iras, ó Pai, as mentiras, enfim, Senhor, que seja uma manhã que nós sejamos aqui agora, ó Pai, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler um trecho aqui com vocês, em 1 João, no capítulo 1. E hoje o óculos está dando uma embaçada aqui, né? Mas amém. 1 João, capítulo 1, diz, a partir do versículo 5, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A gente imagina que o maior problema da gente é o coronavírus. Problema econômico, problema político, problema relacional, enfim. Mas o fato é que John Stott já dizia que o coração do problema é o coração humano. O cerne do nosso problema é o pecado. E é uma palavra tão demodê hoje em dia, né? Até o termo demodê está fora de moda. Uma palavra tão que soa como algo bem jurássico, de um dinossauro, né? E agora sim, a gente trata o pecado como se ele fosse algo que não é tão pecado assim, a gente não entende muito bem, às vezes a gente se enche de listas, como se tivéssemos um checklist, isso pode, isso não pode, essas coisas, mas o pecado não é o que eu faço somente, é o que eu sou. Davi disse, olha, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. É o pecado e a iniquidade. A palavra pecado, sobretudo no Novo Testamento, hamartia, quer dizer a tortuosidade, o ser torto, a essência torta. Uma flecha torta, se você atira, ela não atinge o alvo, ela vai... E nós fomos feitos para a glória de Deus. E quando nós não cumprimos o papel para o qual nós fomos criados, que é estar em comunhão com Ele para a glória dele, nós erramos o alvo. E a iniquidade é exatamente não só o que nós fazemos, mas a nossa predisposição para fazer. A nossa disposição pecaminosa, a nossa maquinação, a nossa cobiça, né? O nosso apetite desmedido para aquilo que desagrada ao Senhor. E às vezes a religião no decurso dos anos, dos séculos, até dos milênios, ela incorreu no engano de querer exatamente ser ela que delibera o que é o que não é pecado. Mas o que vai de fato imputar em nós o pecado é Deus, é o seu Espírito. Jesus disse que é o Espírito que ele nos deixaria, convenceria o mundo do pecado, da justiça, ou seja, daquilo que ele fez por nós, da sua verdade e do juízo. Se nós continuarmos no pecado, nós já estamos perdidos, mas todavia a mensagem da salvação nos foi dada, o Evangelho nos foi trazido. A palavra, o termo Evangelho vem de Evangelios, né? Quando no mundo antigo, os povos entravam em guerra e nós não tínhamos a comunicação como temos hoje, né? E o Evangelios era aquele que saía e ia anunciar ao seu povo o fim da guerra. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as coisas
boas. Ou seja, a boa notícia, o Evangelho é a boa notícia. Sim, o pecado nos mata, o pecado nos afasta de Deus, todos nós somos igualmente pecadores, não existe um ser humano que não peque, não existe um ser humano que não está destituído da glória de Deus. Todavia, nos foi providenciado, Jesus consertou isso aí, foi imputado a Ele o castigo que nos era para nós. Ele sofreu as penas, as consequências de morte do nosso pecado em si e nos ofereceu esse perdão. Por isso João diz, olha, a mensagem que dele temos ouvido é essa, que Deus é luz, não há nele trevas. A gente não pode imaginar que podemos andar com Deus ou simplesmente porque dizemos que andamos com Ele, e é isso não promover em nós consequências, implicações no nosso estilo de vida. Nós não temos mais a mesma vida que a gente tinha quando a gente habitava lá no país do pecado, vamos chamar assim, como quando a gente era direcionado pelos impulsos pelas pulsões da nossa alma, pelas afeições naturais do nosso coração, pelos nossos gostos, pelos apetites, pelo nosso ventre, aquela bestialidade, aquela animalidade que agora está dia a dia sendo domesticada pelo sangue de Jesus que me purificou, e eu estou agora na presença dele, na luz. Não é possível dizer que eu tenho de verdade comunhão com Deus e eu tenho obras esquisitas, né? Do tipo do namorado que não confia na namorada e vai jantar e deixa o celular virado para não ver as mensagens que ele está recebendo ou que ela está recebendo, não é? Do tipo que tem segredos que, se for colocado para fora, destrói toda uma carreira, toda uma reputação. Nós andamos agora na luz. A luz, ela denuncia, e ela, além de denunciar as nossas obras, as nossas más obras, ela nos mostra o caminho. O mesmo Espírito Santo, que é Ele que me convence do que é ou não pecado, é Ele que vai habitando em mim, Ele vai me moldando a cada dia, endireitando a minha essência torta, é também o mesmo Espírito que testifica de Cristo, do seu perdão. Portanto, aquele que é santo não é aquele que se acha, né, se gaba de ser puro, de ser lindo, maravilhoso, cheiroso, de ser impecável. Não, mas é aquele que tem a consciência da sua pecaminosidade, todavia tem a ousadia de andar diante do Senhor, porque tem a fé em Jesus Cristo, que o santificou, que o purificou mediante o derramar do seu sangue na cruz. É muito simples o Evangelho, é muito simples. Todavia de implicações profundas e de consequências definitivas, eternas na nossa vida. Por isso João diz, olha, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros, porque a gente não vai se gabar de ser melhor do que ninguém. A gente se sabe, eu não vou me achar melhor do que você. Eu vejo Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Havia em Paulo não um politicamente correto, né? Aquele fingimento, aquela humildade fingida, que muitas vezes a gente vê, não sei se você vê, mas às vezes eu fico vendo pessoas que se odeiam, e aí você dá uma passada no Instagram, você sabe que aquela dupla ali não se topa, né? E aí, de repente, uma posta uma foto, a outra chega lá, nossa, como você é linda. Ah, linda é você, nada mais fingido, não é? Mas não havia em Paulo esse fingimento, gente, eu sou realmente muito pecador. Não, mas essa consciência, ela vem do interior, de dentro para fora. A gente tem essa consciência, sim, de que nada que nós fizermos de nós mesmos será capaz de promover, de provocar em Deus admiração. Porque Ele é perfeito e não há em nós perfeição. E a justiça, a perfeição de Deus, ela só é satisfeita em Cristo. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, eu minto. Estou mentindo. E estou fazendo Jesus mentiroso, porque Ele morreu para toda a humanidade. É fato que nem todos creem, nem todos acreditam.
mas ele morreu por todos. Por todos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos igualmente temos direitos de filho a partir do momento que cremos no seu nome. Não existe bispo, não existe apóstolo, não existe... Paulo diz, não existe grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. O evangelho ele é abrangente a todos, igualmente, igualmente. O ser humano é que, de forma idiotizada, que nada mais idiota do que o orgulho, a vaidade humana, é que às vezes se promove como superior aos outros, e tem gente que acha que pode haver ser humano que pode ser superior no sentido de ter a primazia sobre a vida dele, de ser intermediário entre ele e Deus. Isso no Evangelho não existe. Jesus é igual, é igualmente Salvador de todos, e nós somos igualmente filhos. Obviamente ele distribui dons diferentes, mas os dons não é para que a gente seja servido, os dons são para servir. Os dons não é para que a gente seja sente no trono e seja louvado pelas outras pessoas, mas os dons nos são dados para que a gente encoraje os outros irmãos a glorificarem a Deus igualmente, se sabendo pecadores, mas também se sabendo remidos pelo sangue de Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, confessar pecado, não é eu dizer, eu chegar aqui, gente, eu fiz isso, fiz aquilo, não. É saber da nossa natureza torta, do conluio que há entre nós, a nossa carne, entre nós e os nossos apetites, associados às sugestões do diabo, porque o diabo não faz ninguém pecar, não é? A serpente simplesmente sugeriu, pela sua sagacidade, pelo seu ardil, né? Ela só sugeriu e o homem falou, não, é melhor eu definir o que é bem e mal a partir de mim. Esse é o pecado, é a independência de Deus, a gente achar que a gente pode ser feliz pela mentalidade da gente, a gente achar que viver o caminho da vida é a gente que determina, sem estarmos ligados a Deus, sem estarmos dependentes dele. E quando a gente faz isso, a gente sai do paraíso, a gente vive essa vida de miséria, ainda que cheio de coisas, ainda que cheio de movimento, a gente vive uma vida de morte. Esse é o pecado, a ausência de Deus na vida da gente. Mas se nós confessarmos, se a gente souber quem a gente é, se a gente tiver a consciência, se a gente for convencido pelo Espírito Santo de Deus e dizer, sim, realmente eu sou isso aí, tem salvação para mim? Jesus veio para salvar perdido. Perdido. Olha a beleza do Evangelho, gente. Olha a beleza do Evangelho. Por isso a gente não pode jamais deixar de se perceber como pecador. Todavia, como pecador, salvo. E aí, se nós tivermos a nossa nova vida, a partir dessa experiência, a partir desse confronto com a gente mesmo, nos olhando no espelho, que é a palavra do Senhor, e a partir do momento que nós nos vemos perdoados, a nossa vida passa a ser uma resposta a esse amor. Porque se nós andamos ainda nas trevas, nós não conhecemos Deus. O sintoma de que Deus está em mim é porque a minha vida mudou. E, sobretudo, eu abandonei o ódio e a mentira, que são os pilares aí do mundo. O ódio, Satanás, Jesus diz que ele é homicida desde o início. A mentira está impregnada na gente. Na nossa maior verdade tem sempre uma nesgazinha de mentira ali, tem um fingimento ali, tem uma pose, tem uma falsa inocência, né? Spurgeon diz que a nossa melhor santidade está contaminada pelo pecado, porque toda carne é vaidade. Mas aí a gente passa a trilhar o caminho do amor e da verdade. João, o mesmo apóstolo aqui, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz uma coisa que me toca profundamente, que Jesus veio aqui na terra, o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Na mentira, a gente não abandona pecado. A verdade é que a gente, de fato, não tem o que oferecer para Deus, mas o seu amor infinito, o seu amor, como diz o próprio João, amou o mundo de tal maneira, de forma indescritível, indizível, irreferível. Não dá, a mente humana não concebe o amor de Deus, tamanha a nossa perversão, tamanha a nossa perdição, e assim o Senhor veio para nos resgatar,
nos tirar das trevas para nos trazer para a luz. E a gente é filho da luz. E quando a gente tem essa consciência, as nossas obras agora elas vão ser obras de quem pode estar mostrando. Não é que a gente vai ficar fazendo propaganda de que a gente é santo, mas se a gente for flagrado pelos outros, a gente já sabe que antes da gente ser flagrado pelos outros, Deus já viu, a gente sempre foi flagrante para Ele, o diabo já viu, não é? Ou você acha que o Satanás não viu aquilo que você e eu já cometemos aí, aquilo que a gente imaginou que foi as escondidas? A gente não tem mais obras as escondidas, a gente é filho da luz. As nossas obras são arguídas por nós mesmos, porque o Espírito de Deus nos habita e é Ele que é a nossa consciência. Que você possa meditar nisso nessa manhã. O nosso objetivo aqui não é trazer um estudo bíblico, um sermão, até porque o nosso tempo aqui não nos permite, mas dá para você esse insight, dá para você acender esse start, desse começo aí, a fim de que isso possa ter desdobramentos no seu dia e que você se volte para o caminho do Senhor. Questione as intenções, as motivações, não só aquilo que você faz, mas aquilo por que você faz. Não é? Para que você faz? Para que você fala isso? Por que você está falando o que você está falando? Por que você está querendo o que você está querendo? Por que você está tão focado no que você está focado? Questione-se e alinhe-se com o Espírito de Deus, porque Ele haverá de te convencer. É Ele que nos convence. E se você vê pecado em você, volte-se para Jesus. Volte-se para Ele. Nicodemos teve uma conversa com Jesus e Jesus disse que do mesmo modo que a serpente foi erguida lá no deserto, quando Moisés, aquela turma se rebelou lá no deserto, Deus mandou uma praga de víboras peçonhentas lá e matava o pessoal, e Deus mandou Moisés construir uma estátua de bronze no meio do deserto, e as pessoas que olhavam para aquela estátua, elas eram libertas do efeito daquele veneno e elas não morriam. Assim Jesus, ele foi erguido para nos fazer, foi erguido na cruz para nos libertar dos efeitos danosos do pecado, mas não só dos efeitos, mas também das causas do pecado. A causa do pecado é a nossa tortuosidade. Ele veio para consertar a gente. E aí a gente vai andando dia a dia, dia a dia. Se você não conseguiu ainda ser quem você precisava ser, você pode ser andando no Senhor. Enquanto a gente não é, a gente vai sendo. Enquanto a gente não chegou na perfeição, a gente vai caminhando perdoado pelo Senhor, mas insistindo no caminho da verdade e da justiça, debaixo da graça do Senhor, porque o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor Deus que nessa manhã Ele possa abençoar a sua vida, você que está aí com o pedido de cura, de interferência de Deus aí no seu trabalho, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, sua vida profissional, enfim, seja qual for a interferência, mas sobretudo se lembre sendo você filho da luz. Filho da luz. Não corrompa a sua jornada por causa das coisas externas. Tenha o Senhor Jesus dentro de você e aí você vai ver que você vai trilhar o caminho da paz. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo rápido aqui, mas concedido pelo Senhor, Pai, de profundas implicações quando ouvimos e colocamos em prática a Tua Palavra. Eu quero, Deus amado, compartilhar da aflição e da necessidade dos meus irmãos aqui, depositando-as juntamente com eles na Tua presença, ó Pai. Aqueles que se encontram enfermos, Senhor amado, que o Senhor visite, ó Pai, com a cura já nessa manhã, Deus. Aliviando, Senhor, a aflição, a ansiedade dos entes queridos, ó Pai amado, Senhor, e afofando a cama, trazendo um renovo, Senhor. Ó Pai, aqueles que se encontram ansiosos, aqueles que se encontram amargurados, decepcionados, paralisados no caminho da vida, ó Pai amado, culpados, que o Senhor os visite com a Tua presença, Senhor amado, restauradora. Ó Pai, que o Senhor ressuscite aqueles que se encontram mortos espiritualmente, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, dê, ó Pai, um coração perdoador para que os relacionamentos, Senhor, quebrados, Senhor amado, não possam quebrar a pessoa, não possam moer aquele que foi de repente ferido, mas que haja
perdão, Senhor amado, a provisão, Senhor, do dia, Senhor, a necessidade do teu filho e da tua filha, tira da vergonha, do endividamento, da humilhação, Senhor amado, abra as portas do trabalho, abra as portas, Senhor, daqueles recebimentos que estão travados, Senhor amado, enfim, Senhor, que o Senhor venha abençoar de forma poderosa e plena, completa a vida de cada um que se associa comigo aqui na tua presença, Pai. Eu te peço que esse dia seja um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amanhã, quarta-feira, 7 da manhã, se o Senhor permitir, a gente está aqui, tá bom? Um abração, vai na paz.